Estamos nós aqui de volta na 93 FM, a Rádio do Coração, e na rede SDP TV, trazendo mais uma vez o programa Conhecer. O programa Conhecer, 11 anos, divulgando a doutrina espírita. Grande abraço, Cláudio Pena, Birinha, Vamp, toda a equipe valorosa da 93 FM. Essa rádio, a rádio que é do coração. Quando eu fortaleço aqui, divulgando o Espiritismo, a gente faz uma referência justamente a Luiz Olímpio Teles de Menezes, que no dia 16, portanto ontem, faria mais um ano aí do desencarne. Completa mais um ano do desencarne. Né? 16 amanhã, exatamente. Falei isso mesmo, 16 amanhã, exatamente, Evanil. 16 de março, né? Ele que é o precursor, ele traz a doutrina espírita aqui para o Brasil, lá no ano de 1865. E ele funda em Salvador o Grupo Familiar do Espiritismo, que na verdade é a primeira agremiação voltada, né, à doutrina espírita em terras brasileiras. Então, graças a Luiz Olímpio Teles de Menezes, que estamos eu, Brandina, Evanildo e todos os divulgadores da doutrina espírita. Graças a ele, nós temos a possibilidade de falar sobre essa doutrina. Haja vista a dificuldade naquela época de falar sobre o espiritismo, essa doutrina nova, que vai surgir em 1857, quase que 10 anos antes, mas mais explicitamente 8 anos antes, né, gente? 1857, a doutrina dos espíritos, que falava da relação, que fala da relação dos homens com os espíritos, fala da qual a motivação, qual a finalidade da existência do espírito do homem na Terra ou em qualquer que seja o orbe. Desmistifica justamente o conhecimento daquilo que era tido como sobrenatural. Então a gente agradece a Luiz Olímpio Teles de Menezes por essa possibilidade. A gente já inicia trazendo aqui, dando as boas-vindas à nossa amiga Brandina. Brandina, muito boa noite, seja muito bem-vinda, minha amiga. Boa noite, que Jesus seja conosco mais uma vez, que a gente possa fazer as nossas reflexões em cima dos estudos que ora vão ser oferecidos e que o Mestre Jesus seja nosso modelo e guia em todas as coisas. Ok, Brandina, muito obrigado. Já estamos ali com o nosso amigo e irmão Evanildo. Boa noite a todos. Como sempre dissemos, a maior contribuição que a gente dá para o Espiritismo é a sua divulgação. Né? Então, que possamos discutir o Espiritismo ontem, o hoje e o amanhã. E que essa doutrina seja de libertação para todas as mentes que tenham dificuldade. Né? Que possamos estar sempre cientes das nossas vidas. Ok, Evanildo, exatamente isso. Difusão da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. A gente lembra vocês, inclusive as pessoas que já entraram aqui, manda um grande abraço para o nosso amigo Fábio Santos Lins. Ele traz uma frase de Sérgio Bambarém, que diz: mesmo quando a vida parece um deserto, dentro de você pode encontrar uma flor, Brandinho. Olha que coisa maravilhosa, né? A flor no sentido da esperança, a flor no sentido da beleza, a flor no sentido da busca que deve ser incessante. Nossa amiga Juscelia aqui presente também, lá do Centro Espírita Fé e Luz. Grande abraço, Juscelia. Como vai você? Todos vocês que vão aqui adentrando. E a gente faz um levantamento e faz uma observação. Um grande abraço aqui também à nossa amiga Rosiane Massariol, que hoje não está presente justamente porque nós estamos com a Caravana Baiana da Fraternidade, né? E Rose também tem outro compromisso, um compromisso pessoal. E a maioria dos nossos
colaboradores do movimento espírita estão imbuídos e engajados na caravana baiana da fraternidade, que corre todas as casas espíritas do Conselho Regional Espírita 4, e essa caravana também se estende pelos outros CRs. Mas nós aqui do movimento espírita aqui da cidade de Alagoinhas região, estamos aí rodando, e deu-se início lá na cidade de Rio Real ontem, com a nossa amiga Rosane Massariol. Daqui a pouco o pessoal está indo para a cidade de Aramari, aqui próximo. Atenção, Aramari, vocês que nos ouvem através da 93 FM, daqui a pouco o pessoal da caravana baiana da fraternidade está lá falando sobre a Casa Espírita Brandina, hoje e ontem, amanhã e sempre, o papel da Casa Espírita, gente, a importância da Casa Espírita, nós estaremos falando durante esse mês. Então eu faço a ressalva. E também que o nosso programa hoje só será até a primeira parte. Então nós vamos encerrar aqui próximo às 19 horas, em função de outros compromissos que teremos na data de hoje. Então, para não demorar muito, eu já vou passar o menu de hoje, trazido, e vai ser trazido aqui pela nossa irmã Brandina, com o livro Convites da Vida, no nosso capítulo 43. Ainda é letra P, Brandina? É letra P. Convite à prudência. Prudência. E a nossa mentora, Joana, ela inicia esse capítulo com o versículo de Lucas 1,17, que diz assim: e os rebeldes, a prudência dos justos. Ela diz assim, precipitando conclusões mentais, chegou mediante raciocínios falsos a desequilíbrios injustificados. Aquele, acoimado por inquietação exorbitante, atirou-se em torvelinho pela rota, cansando-se exaustivamente a meio da jornada. Esse, por distonia da razão, desesperou-se sem motivo real e exauriu as possibilidades da serenidade interior. Então ela fala deste, daquele e de esse. Aquele outro, pelo hábito quanto mais da irreflexão, saltou do despenhadeiro da loucura, perdendo a oportunidade feliz. Este outro, condicionado pelas aflições exteriores, deixou-se empolgar pela ira e agiu com desacerto. Outro ainda, vitimado pelos condicionamentos da vida em desordem, permitiu-se corromper antes de usar as ensanchas do bem, perdendo-se a si mesmo. Então, ela está falando de várias pessoas em vários instantes. Aí ela disse que a prudência é atitude de sabedoria. É prudência no falar, prudência no agir e prudência quando pensar. Falar com prudência conduz o homem à atitude refletida, pois falando sem pensar, o homem perde o domínio das palavras, que desatreladas lavram incêndios, promovem conflitos, desarticulam programas salutares. É aquilo da gente falar, agir, né? Mas geralmente a gente reage, não pensa, não tem prudência nas palavras. A palavra não pronunciada é patrimônio precioso de que o homem se pode utilizar no momento justo. A palavra liberada pode converter-se, quando dita sobre impropérios em latego, que volta a punir o irresponsável que libera. Isso é quando a gente vai falando sem pensar no que está dizendo. Uhum. A ação precipitada, sem a necessária prudência, invariavelmente ela engendra desacertos e aflições sem nome, conduzindo o artudido ao despenhadeiro do insucesso, em cuja rampa o remorso chega tardio. É as atitudes tomadas, precipitadas, sem parar para pensar, e agem com desalento.
Antes de agir, o homem é depositário de todos os valores que pode investir. Após a ação, ele colhe os resultados do ato. Semear vento e colher tempestade. Agir, portanto, por meio da ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz que escravize o próprio instrumento. Pensar prudentemente. Uma palavra que nos chega aos ouvidos, ferina, conduz-nos a uma posição exaltada, impedindo, em consequência, a perfeita ordenação mental, que assim nos induz, através de ângulos falsos de observação perturbada, a resultados danosos. Pensar refletindo predispõe-se a ouvir, porque muitas das vezes, antes a pessoa nem termina de falar, e a gente já está emendando, já está consertando o que a pessoa vai falar. Então, Joana nos diz que pensar refletindo predispõe a ouvir, acostumando a ver, criando o hábito de ponderar para, então, chegar às legítimas conclusões em torno dos velhos problemas da vida. Aí ela disse que, precipitado Napoleão, conquistou a Europa e, refletindo, ele meditou tardiamente nos erros cometidos em Santa Helena. Conduzido pela supremacia da força, Alexandre Magno dominou o mundo e febres estranhas tomaram-lhe o corpo jovem, antes das reflexões de que muito necessitava. Com Jesus, com prudência, Jesus pensou, falou e agiu. Construído paulatinamente, ele surge um reino de venturas plenas, que a pouco e pouco, não obstante a precipitação destes ou daqueles apaniguados do mundo, ele vai fixando seus alicerces nos ímãs do homem, como bandeira de paz e de esperança para a humanidade inteira na direção dos milênios. Prudência, pois, com altitude de santificação interior. Então, é a gente agir, pensar, falar e agir sempre com prudência. Então, os estudos dos espíritas do Evangelho sobre a prudência é um artigo publicado no jornal Unificação, ano 10 de setembro de 1962. Então, lá em Mateus 10:16, aí ele diz assim, Jesus, né? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Né? Foi isso que Jesus falou lá em Mateus. Então, não foram poucas as passagens evangélicas nas quais Jesus ele definiu a necessidade de que cada um de nós tenha prudência no trato das coisas do alto. Então, na parábola das 10 virgens, o mestre ele deixou transparecer de modo precioso a necessidade de se ter prudência nas soluções dos problemas que surgem no decurso da nossa vida terrena. Tudo fazendo para que a gente possa acumular os dons imperecíveis do Espírito, objetivando sairmos vitoriosos das encarnações que nos são propiciados pela justiça divina. Então, o que foi que as virgens prudentes elas fizeram? Elas levaram o combustível, né? Então, suficiente para a jornada. Teve aquelas que não levou o suficiente, então, conseguindo desta forma atingir o objetivo primacial da mesma, serem recebidas pelo esposo. Então, nos sublimes ensinamentos contidos nas entrelinhas da parábola, o Cristo procurou demonstrar a cada um de nós a necessidade de sermos prudentes. E no desenrolar da nossa vida terrena, no nosso dia a dia, nós conseguimos amealhar as inquisições santificantes imprescindíveis para a conquista da sublimação de nossas almas, já que a nossa meta é a evolução à plenitude. E em outro trecho do Evangelho também, o Nazareno, ele assevera que o homem prudente, ele constrói sua casa sobre a rocha.
E a impetuosidade da borrasca nada pode contra ela, que a tudo resiste. Então, aqui também, Jesus, ele prescreve a necessidade da prudência no processo da consolidação da nossa vida humana. Então, qual é o objetivo primacial de Jesus ao ensinar essa parábola que vai fazer evidenciar a importância de constituirmos como base de nossa vida um sistema sólido, composto de tolerância, moralidade e conformação com os desígnios de Deus? Se nós tivermos no nosso dia a dia a sensatez de edificar a nossa vida sobre a rocha da fé, da paciência, da integridade moral e do amor ao próximo, não deveremos temer as tempestades da adversidade e das tribulações inerentes à nossa vida humana. Então, nas palavras em cima, esta crônica do Messias, ele prescreve a necessidade de nós sermos mansos como os pombos, porém prudentes como as serpentes. É óbvio que nós devemos ser o quê? Tolerantes, mansos, resignados. Entretanto, é imperioso que sejamos prudentes como as serpentes. Não devemos, sobre a alegação de humildade e desprendimento, eu sou humilde, eu sou desprendida da nobreza de nossas almas, resvalando para o desequilíbrio e para a anulação dos princípios que norteiam uma vida íntegra perante Jesus. Então, nós somos os filhos do mundo. Está lá naquela oração, no capítulo 17 de João, quando Jesus diz assim: Pai, eles não são do mundo, eles são meus. Né? Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos filhos do mundo. Então, os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. No versículo 8 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, Jesus nos fala da necessidade de tirarmos o maior proveito possível do nosso aprendizado no mundo. Então, os filhos do mundo, é isso que a gente diz assim, eu creio que assim, são filhos do mundo, né? Eles os mundanos. São mundanos. Eles que tratam exclusivamente das coisas da terra. Muitas vezes, esses filhos do mundo, eles sabem ser prudentes, fazendo com que os seus recursos materiais advenham benefícios de ordem espiritual. Porque, às vezes, a gente diz, é avarento, mas muitas das vezes eles agem com prudência. Já os filhos da luz, aqueles que na terra, eles cuidam das coisas do espírito, nem sempre sabem tirar o devido proveito dos dons preciosos que Deus, em sua infinita misericórdia, coloca ao alcance de nossas mãos. Muitas das vezes a gente nem sabe os recursos que nós temos e nós não utilizamos nem a benefício próprio, nem a benefício do outro. Então a gente vive assim, sem essa prudência de saber o que é que eu posso fazer, o que é que está dentro de mim que eu posso desenvolver a benefício do outro. Então a prudência é, pois, um atributo relevante em nossa vida. E que nós devemos usá-lo de modo mais eficiente possível, pois sem ela, dificilmente nós poderemos vencer os problemas agudos que se nos deparam no desenvolvimento do nosso aprendizado terreno. Se nós formos prudentes, se nós tivermos uma vida na fé, na certeza do amor de Deus, nós não alimentaremos o ódio, a inveja, o ciúme contra os nossos irmãos. Não chafudaremos nossas almas no lodaçal dos vícios, da intemperança, do descalabro moral, né? Então, agindo de modo prudente no dia a dia, nós não nos perderemos no labirinto da avareza, do orgulho e da soberba. Porque a prudência, ela nos indica que nós devemos ver nos evangelhos, na palavra de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, no roteiro de Jesus, que é um mapa para que a gente possa seguir a nossa vivência diária, um manancial de luz e verdade,
que vai contribuir de modo decisivo para a elevação das nossas almas para Deus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que saibamos ser prudentes no nosso pensar, falar e agir no nosso dia a dia. Que Jesus seja conosco. É justamente isso, Brandina, no falar, no agir e no pensar. E eu fico observando, quando você falava sobre a questão da prudência, existe uma palavra chamada diplomacia, e a gente tem visto no mundo todo. Eu vou trazer aqui os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles querem impor taxas para os países, né? Taxa nas exportações. Impor taxas a outras nações. Se você não tem a diplomacia, e você lida única e exclusivamente, Brandina, com uma palavra chamada orgulho, né? A prudência é contrária ao orgulho, né? Então, se você age com orgulho, o que é que você vai dizer? Não, eu vou, não quer, deixa para lá, passa por cima, vou radicalizar, vou agredir, vou xingar, vou, sei lá, fazer o que quiser. Aí o que é que acontece? Só que todas as nações, ela tem as suas populações que necessitam desse intercâmbio de mercadorias, quando a gente fala num país globalizado, por exemplo. Então, se eu radicalizo da mesma forma, às vezes as mercadorias que chegam de outros países deixam de chegar para a nação e, por consequentemente, o país de onde não chegam essas mercadorias entram em crise, em escassez. Quando a gente sai desse campo e traz para o campo das guerras, por exemplo, inclusive as guerras elas vão surgir a partir da falta de prudência. Muitas vezes você é agredido na sua índole, na sua forma de ver, na sua humildade, você tem a capacidade de reverter essa ação. Porque se eu respondo sem pensar e ajo e falo de uma forma igual ou pior à do agressor, eu estou efetivamente sem valorizar essa questão da prudência. E aí surge, por exemplo, a guerra. Toda guerra no mundo nasceu a partir da imprudência. Porque se você propõe para o seu adversário uma guerra, não é? Você não há um consenso em determinado diálogo, e eu passo por cima, justamente com esse orgulho que a gente tanto fala aqui, Brandina, a guerra surge a partir daí. Numa relação marido e mulher, a briga, a discussão, as separações, elas nascem a partir da imprudência, da falta de reflexão no falar, no pensar e no agir. Não é que o convite que a doutrina espírita faz para que calemos e engulamos sapos. Não. Muito pelo contrário. É preciso que, antes da ação, a gente reflita. O que eu vou ganhar com isso? De que forma eu posso solucionar esse problema aqui a partir agora de um diálogo? Ah, mas comigo é assim. Bateu, levou, não tem um ditado, né? Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Quando a gente age assim, a gente está valorizando uma visão arcaica de caridade, né? Se é que se pode chamar de caridade, olho por olho e dente por dente. Mas a gente vai trazer uma ocorrência, uma forma de visão do mundo da era mosaica, né? O Cristo vem falar perdão das ofensas. E por que o Cristo fala em perdão das ofensas? Porque o Cristo é prudente pela maturidade, pela experiência, pela vivência do Espírito. Então eu começo a ser prudente a partir das minhas experiências reencarnatórias. Eu quando digo nós aqui, já temos uma evolução, temos evoluído muito na questão da prudência.
Mas se a gente for olhar a miúde, Brandina, não sei se você concorda comigo, em determinado grau a gente vai ser imprudente, não é? Com certeza. Mas o que é que a gente tem que valorizar? São os esforços que a gente faz para se livrar das imprudências. Qual o verdadeiro espírita, né? Aquele que se esforça para livrar-se das suas más tendências. Então, ser imprudente é uma má tendência. E a gente só adquire isso com a vivência. Quando a gente tem agora, na visão de uma lei de causa e efeito, a repercussão de eu ser imprudente, eu tenho perdas na minha vida. Eu machuco pessoas. Eu destruo organizações. Eu destruo pessoas por conta das minhas faltas de atenção. E, sobretudo, eu me destruo. Porque depois eu fico refletindo. Bom, eu podia ter, quando você falou dessa intuição que nos chega, que devemos ser sempre a pessoa prudente, chega-nos um insight, um estalo que diz assim, pô, você vai efetivamente continuar nessa forma de pensar e vai agir por conta desse orgulho. Quando você filtra e diz assim, não vale a pena, e você... Ele fala aqui, eu abri aqui, Brandina, eu abri aqui, eu achei uma coisa interessante, deixa eu ver se eu consigo abrir. O que é que ele diz aqui, olha? O falar com prudência nos conduz a uma atitude refletida, pois muitas vezes perdemos o domínio das palavras que, desatreladas, produzem incêndios, promovem conflitos e muitos outros desastres. Olha a coisa, olha. Conflitos, incêndios, né? As palavras mal colocadas e desastres. Vamos falar agora do desastre, do ponto de vista do desastre físico mesmo, para poder a gente ilustrar. Muitas vezes o indivíduo diz assim, ó, foi feita uma perícia aqui e constatou-se que o prédio tem que ser interditado porque está surgindo as rachaduras. Aí o indivíduo diz assim, poxa, se eu parar aqui, eu vou deixar de ganhar o dinheiro do meu final de semana no meu estabelecimento. Mas a Defesa Civil foi lá, fez um levantamento e disse, ó, tem que ser interditado. Eu passo por cima. O passar por cima é um ato de imprudência. Aí depois você vem remediar, trazer o remédio para aquilo. E aquilo que você julgava que era um custo alto, por você deixar de funcionar 1 ou 2 semanas, passa a ser uma tragédia que muitas vezes envolve vida de pessoas. Você perde um estabelecimento. Não é isso mesmo? Prudência no trânsito. No trânsito, avançar o sinal. Aí depois você vem com arrependimento. Meu Deus, eu não devia ter ultrapassado o sinal. Então, quando você ultrapassa os sinais de trânsito dos ensinamentos do Mestre Jesus, você deixa de cumpri-los e você passa agora a responder, ou responsabilidade você tem pela sua imprudência. Ou seja, você é essencialmente despertado, avisado desse ato, porque aqui a gente precisa falar, Brandina, dos nossos irmãos que nos auxiliam nos momentos difíceis. Sejam os irmãos encarnados, sejam nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda. Invariavelmente eles nos intuem, Avonido, e diz assim, poxa, eu vou... Ó, rapaz, o meu programa, eu tenho compromisso de 18 horas. Eu estou aqui aguardando o ônibus para ir para o programa. Mas se eu ficar aqui, eu posso, esse ônibus pode passar ou não passar. Sabe de uma coisa? Eu vou ligar para Salles. A sua intuição, você e sua intuição dialogarem só, não custa nada. Alguém lhe disse assim, pô, será que Salles ainda está em casa? Aí você seguiu, você podia dizer, não, vou ficar aqui. Ah, se não passar ônibus, problema. O programa conhecer que se vire lá. Aí você age de forma imprudente. Quando você chegasse em casa, Brandinha, você ia dizer, poxa,
deixei de falar sobre um tema que pode modificar a conduta de vida de milhares de pessoas através da 93. Então, quando eu passo e lhe pego, aí você diz assim, a minha consciência está tranquila. Eu fui prudente. Eu não agi ali de forma desatrelada, sem observação, não é? Olha quanta coisa você pode absorver diante da prudência. Essa virtude trazida pelo Cristo, e a gente é cada vez mais prudente à medida que reencarnamos e convivemos com as intempéries da vida, com as pessoas que nos aparecem, E eu gostaria de falar aqui também, Brandina, para poder a gente interligar na questão da prudência, nas comunicações mediúnicas. Me diga aí, há que se ser prudente quando você, às vezes, lhe chega uma comunicação? Fala um pouco da prudência nas comunicações mediúnicas, Brandina. Com certeza, porque assim, para mim, eu acho assim, que um dos fatores essencial no momento de uma comunicação mediúnica é a sua confiança. A confiança em você, a confiança na espiritualidade que está ali, né, trabalhando para que aquele trabalho ele possa ser desenvolvido. E que você possa agir com prudência no sentido de reflexionar, meditar, ter consciência plena de que aquela comunicação é algo que vem a colaborar, né? De que forma você vai falar, porque você vai ter que filtrar a mensagem, porque não é tudo que você vai poder falar. Excelente. Não é na hora da ação. Você não vai poder agir de forma, você vai ter que ser prudente e você vai ter que ser um instrumento maleável na mão da espiritualidade. Então, tem que ter prudência, para que você saiba pensar, primeiro vamos filtrar, essa é minha, essa ideia, ou é a ideia do espírito? Depois de como você vai agir e depois de como você vai transmitir a mensagem ora que lhe chega através dos espíritos, que podem ser espíritos mais evoluídos ou espíritos menos evoluídos. Então, cabe ao médium, naquela hora, o medianeiro daquela mensagem, ele ter prudência, sabedoria para agir com discernimento na comunicação. Perfeito. Então, olha que Brandina traz aí, gente. E muitas vezes, aquilo que você faz, o uso que você faz da palavra, sem o filtro, sem a paciência, a prudência e paciência andam juntos, né? Quase que sinônimos, né? Então, aquilo que você essencialmente passa, e você recebe esse auxílio da espiritualidade, fazendo com que você tenha firmeza e sensatez na atitude, no ato. E, diante dessa atitude, os reflexos, inclusive dos irmãos que ali se apresentam, não é? A forma como, inclusive, Brandina, para a gente observar, às vezes os espíritos que estão lá, que a gente às vezes subjuga, observam essa qualidade nossa. Não é? Você vai ler, quem é você? Né? Então, às vezes, o que você fala, o que você pensa sobre tudo, a importância da sintonia, Brandina, na reunião mediúnica, tudo isso tem que ser observado. A prudência, os limites. Será que eu consigo, numa reunião mediúnica, eu estou capacitado para exercer essa função aqui? Será que eu já posso me jogar de qualquer forma? O que é que eu tenho? Eu tenho que seguir os ensinamentos de Kardec referente às reuniões mediúnicas? Eu ajo de qualquer forma com aquilo que eu acho ou com aquilo que efetivamente é? Com aquilo que nos é ensinado? Planejado, não é? Exatamente. Então, é necessário prudência, gente. A prudência nos faz, inclusive, discernir o que é
uma comunicação mediúnica espírita e o que não é uma comunicação mediúnica espírita. Que a primeira pergunta, vamos dizer, numa ideia, num pensamento, a primeira pergunta, eu me faço assim, esse pensamento é meu? Aí, se eu digo, não é por isso, aí eu vou encontrar, não é por isso, então eu vou ter a confiança naquele pensamento e agir de acordo. Até porque, Salles, cada reunião mediúnica é única. Uhum. É única. Não existe nem parecer uma com a outra. Não existe. Cada reunião mediúnica é única. Né? Porque um pensamento, você pode ter um pensamento parecido com o outro. Mas o trabalho do desenrolar de uma mediúnica, ele é único. É naquele dia, é naquela hora, é naquela forma. Você não vai poder copiar nada mais daquela reunião. Uhum. É algo, assim, sobrenatural. Justamente, gente, ímpar. Cada reunião, cada comunicação é uma comunicação, mesmo porque o movimento espírita como um todo é dinâmico, é movimentação. Nós estamos em evolução a toda fração de segundo é evolução. Hoje, esse segundo que eu falei aqui já é diferente desse segundo que eu estou falando. Né? Quando a gente chegou aqui, inclusive reforçando para você que está nos ouvindo aí, 93 FM, amigo Vamp também, nosso programa hoje será somente até às 19 horas. Ou seja, sábado passado nós estávamos aqui até às 20 horas. Já é diferente o programa. O que a gente falou no programa passado é diferente do que a gente está falando hoje. Por mais que a gente use, às vezes, sempre esse convite, mas o convite vai sempre trazendo uma coisa, uma forma de observação. Então, gente, é necessário prudência. Prudência naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que eu exponho, né? E eu posso modificar os rumos de uma nação a partir da prudência. Eu posso modificar os rumos de uma relação, um relacionamento, os rumos da saúde física, da saúde emocional, a partir da prudência. E o que é que nos leva, muitas das vezes, a não agirmos com essa atitude, com essa virtude, o egoísmo e o orgulho? Olha de novo o que eu falei, né? O egoísmo e o orgulho, porque eles estão muito, como é que a gente diz? Latentes em nós, né? O egoísmo e o orgulho, ele é muito sutil. A gente tem umas atitudes que diz, não é orgulho, não. Mas se nós formos parar para pensar, observar, na frieza da verdade, de conseguirmos nos olhar frente a frente, a gente vai perceber que fomos imprudentes, fomos orgulhosos, fomos egoístas naquela atitude, até naquela palavra, na palavra dita, muitas das vezes sem pensar. Perfeito, perfeito. Prudência sempre, e a prudência como forma, às vezes, como eu dizia, da saúde, a manutenção de uma boa saúde. Quanto mais, gente, por que a gente fala em saúde? A saúde sobre todos os aspectos. Seja a saúde emocional, a saúde física, a saúde financeira, o que você pensar. Todos os aspectos a gente traz aqui desse ser integral. Quanto mais tempo a gente fica na Terra, em tese, mais tempo a gente tem para evoluir. Então, por isso que é importante que a gente tenha essa expectativa de vida assegurada como forma dessa manutenção para a evolução do espírito. Nós estamos aqui para evoluir. Então, falando em saúde física, emocional, seja ela qual for a saúde, a gente vai finalizar o programa agradecendo a recuperação, a saúde física de Darcy Santana, a saúde física da nossa irmã Indaiá, do nosso irmão Chico Alves e de todas as pessoas que nos ouvem e que nos
acessam através do pensamento nesse instante. Que todos esses irmãos enfermos, independente qual seja a enfermidade, que eles possam ser amparados e alertados nos seus momentos de imprudência, como bem diz Brandina, a sutileza que nos chega através das nossas escolhas, embasadas sempre no orgulho e no egoísmo, como nos diz o sábio mestre, que são as chagas da humanidade. Então, a partir de agora, nós solicitamos aos nossos irmãos que concentrem nesse momento de luz, nesse momento de oração, que eu vou solicitar à minha irmã Brandina, que faça uma concentração aí, minha irmã, pedindo aos seus irmãos espirituais. Você é uma pessoa sempre emotiva e solícita, uma pessoa que se entrega. Estava observando você na palestra do Fé Luz, a sua fidelidade com o Mestre Jesus, com Joana de Ângeles, com Bezerra de Menezes. Então eu peço a você que traga uma vibração, uma prece a todos os nossos irmãos necessitados nesse momento ímpar que passamos. Então, que nós fechemos os nossos olhos, façamos uma respiração lenta e vamos visualizar a figura do Mestre Jesus, que Ele está diante de nós. Ele está a nos dizer: olhe para mim, não tire os seus olhos de mim. Não tire os olhos de Jesus. E vamos dizer assim: ó Mestre dos Mestres, irmão incondicional das nossas vidas, nós te agradecemos pelas lições que nos oferece através do teu Evangelho divino. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos oferecido como acréscimo da tua bondade e da tua misericórdia. Recebe, Senhor Jesus, neste momento, as nossas vibrações e leve as nossas vibrações de amor a todos os doentes do planeta Terra, a todos os hospitais. Leve, Senhor Jesus, a todos os asilos. Leve a todos aqueles que se encontram nos manicômios, nos presídios, para aqueles que estão nas ruas. Leve, amado Mestre Jesus, as nossas vibrações ao nosso planeta Terra, por toda a humanidade. Aonde tiver um ser, irmão nosso, que o Senhor receba as migalhas do nosso coração. E que assim como o Senhor transformou a água em vinho, assim como o Senhor multiplicou aqueles pães para saciar a fome daquela multidão, recebe, Senhor Jesus, as nossas migalhas, as migalhas dos nossos corações e leve aos nossos amores, aonde quer que eles estejam, com quem quer que eles estejam. Leve, amado Mestre Jesus, aos nossos desafetos, aonde quer que eles estejam. Porque se eles são os nossos desafetos hoje, é porque nós colaboramos para que eles pudessem nos perseguir. Leve, Senhor Jesus, ao Pai, ao nosso Pai, a Deus nosso Pai, as nossas vibrações de amor e luz, e que elas sejam estendidas sobre toda a humanidade, aonde tiver um irmão nosso
que o Senhor abrace, que o Senhor proteja e que o Senhor socorra. Nós te agradecemos em o teu nome, em o nome de Deus, por todos os bens a nós oferecidos, como acréscimo da tua bondade e da tua infinita misericórdia. Ser conosco, amado Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Evanildo. Paz e bem, bom final de semana a todos. Que no próximo sábado retornaremos. Ok, gente, a gente agradece de coração e obrigado, Brandina, por essa prece sincera, essa vibração muito bem trazida a todos os nossos irmãos necessitados, a todo o universo que ela reverbere. Valeu, Juscelia, valeu a todos vocês que estiveram aí presentes e continuemos todos em prece, em vibrações, sempre utilizando-se da prudência na nossa condução de vida. Que assim seja.